Amém, glória a Deus. Jeremias 13, 23 diz assim: Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Neste caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Amém, vamos curvar a cabeça. Senhor Deus, mais uma vez te damos graças, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque cremos que o Senhor fala conosco, Senhor. Não estamos confiando em nós mesmos, Pai, confiando em qualquer estudo ou qualquer coisa, Senhor. Estamos esperando e confiando no Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos pedir que o Senhor fale conosco. Ó, Senhor, que não seja o homem falando, Pai, que não seja... Que em nenhum momento eu confie em qualquer estudo ou qualquer coisa, Senhor, mas confie somente em Ti, Senhor, na Tua palavra e na Tua fidelidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, fala conosco, fala com os Teus filhos, Senhor. Nós queremos ouvir o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ó, Senhor, nós estamos crendo e esperando em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos conduza, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Nós pedimos, Pai, nos dá mais graça essa manhã, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Muito obrigado, Pai. Glória ao Teu nome, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Os irmãos podem sentar. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Ou então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Irmãos, esse versículo, para mim, ele é bem claro, é uma miniatura dos 2 primeiros capítulos de Romanos, né? Onde o apóstolo Paulo faz aquela... Nós pretendemos logo trabalhar com os irmãos a epístola de Romanos, que é maravilhosa, irmão, mas ela tem que ser bem estudada, com muito cuidado, com muito carinho, porque é um estudo muito profundo, muito rico mesmo, onde o apóstolo Paulo faz um tratado da graça de Deus, da graça. Então por isso que nós temos que se dedicar tanto a esse estudo de Romanos. Logo, se Deus, se o Senhor permitir, nós faremos isso. Quem sabe até na escola bíblica dominical, né, que o pastor Alan já tem dado instrução para que comecemos então os estudos da escola bíblica. E, amados, nesse versículo nós podemos ver claramente, já no Antigo Testamento, tem várias outras passagens, irmãos. Eu não sei se os irmãos compreendem isso com tanta clareza, mas no Antigo Testamento você tem o Evangelho já pregado lá no Antigo Testamento. Deus nunca quis salvar o homem, nunca foi a pretensão de Deus salvar o homem de uma maneira diferente ou fora do seu Filho, Jesus Cristo. Nunca foi essa a intenção de Deus. Deus soube o tempo todo que o homem precisava e precisa da graça de seu Filho, do sacrifício de seu Filho realizado naquela cruz. Mesmo o crente do Antigo Testamento, quando ele fazia aquelas ofertas, quando ele fazia aquele sacrifício daquela ovelha, já apontava para o Cordeiro de Deus. Era uma salvação futura. Hoje nós olhamos para algo no passado, nós olhamos para o Calvário, não foi assim que nós cantamos hoje, para o Calvário. Nós olhamos para o Calvário como algo que aconteceu há quase 2000 anos atrás. E é no Calvário que nós encontramos a salvação. É no sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. Aleluia. Isso está há 2000 anos atrás. Mas o povo do Antigo Testamento olhava para frente. Ele projetava a salvação futura. Não é assim que nós lemos no livro de Hebreus, no capítulo 11, né? Aquele capítulo tão importante que fala da fé, né? E dá exemplos de fé. Ele fala assim que pela fé José, ele deu ordem a respeito dos seus ossos, não é assim? Não parece estranho esse versículo? José deu ordem a respeito dos seus ossos. Porque o povo tinha que tirar os ossos de José quando saísse do Egito e levasse os seus ossos lá para Jerusalém, lá para aquele local onde ele sabia que um dia viria o Messias, e esse Messias, então ele desceria naquele Monte das Oliveiras e ali os mortos ressuscitariam. Então ele deu ordem a respeito dos seus ossos.
Por quê? Qual que era a expectativa de José? A expectativa da vinda do Messias, da restauração de todas as coisas. A fé dele não estava nele mesmo, a fé de José estava no Cristo que haveria de se manifestar. Amém? Glória a Deus. Amados, eu fiz uma pequena introdução de algo que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar hoje um pouco sobre a graça de Deus, sobre a salvação de Jesus Cristo. Né? Isso nunca é demais para nós, irmãos. Nós temos que falar isso o tempo todo. Porque é exatamente disso que nós vamos falar nas ruas. Se o Senhor permitir, semana que vem nós vamos começar então a entregar os panfletos, os folhetos nesse bairro aqui. E que mensagem nós vamos oferecer para as pessoas? Qual é a mensagem que nós vamos dizer para as pessoas? Amém? É isso que nós vamos falar. Nós vamos falar mais uma vez desse evangelho maravilhoso que nos salvou e tem nos salvado a cada dia. E tem o poder para salvar as nossas almas. Amém? Amados, eu quero dividir com os irmãos algo que foi uma centelha do Senhor para estar compartilhando essa palavra. Foi algo que eu entendi do Senhor que a mensagem que eu tinha que pregar hoje era isso. Então, essa semana aconteceu algo muito interessante. Eu recebi no meio da semana uma mensagem da minha mãe no WhatsApp dizendo que eu tinha um boleto para pagar. Um boleto de R$294. Eu falei, mas que boleto é esse, mãe? Ela falou, olha, chegou aqui, veio aqui com o timbre aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E é da Prefeitura de Indaiatuba. Eles estão cobrando, executando judicialmente aqui, veio do Tribunal de Justiça. Eu falei, nossa, então é sério, né? A gente recebe algo da justiça, a gente fica muito preocupado, né, irmãos? A gente fica muito preocupado. Aí minha mãe falou assim, olha, envia para mim todos os comprovantes que você tem da prefeitura que você tinha pago. Envia para mim que eu vou lá na prefeitura reclamar. Porque foi o seguinte, irmãos. Eu saí de Indaiatuba em 2004. E eu trabalhei por alguns anos lá. Os irmãos sabem, eu sou técnico em edificações. Eu tenho não tenho mais CREA, agora mudou o nome. Mas eu tinha o CREA, né, o Conselho de Registro, né, dos profissionais. E também era necessário, para você assinar um projeto na cidade, era necessário você ter uma inscrição municipal. Né? Isso é assim em todos os municípios. Então você tem que pagar a anuidade daquela inscrição municipal, como se fosse um prestador de serviço autônomo. E eu saí de Indaiatuba achando que tinha acertado tudo, que estava tudo certo, e fui embora de Indaiatuba. Anos depois começaram a chegar cobranças judiciais, dizendo que aquilo estava em aberto, e era um bom volume de dinheiro, que era acumulado, vinha acumulando todos os anos e tal. E eu fui lá e isso já faz vários anos. E daí um dia eu consegui ir lá e acertei e tudo. Aí no ano seguinte recebi outra cartinha dizendo, olha, tem mais um tanto aqui, você tem que pagar. Cobrança. E era cobrado dinheiro, às vezes era tirado dinheiro da minha conta judicial, né? O juiz mandava tirar o dinheiro da minha conta. E depois eu fui lá de novo e acertei. Isso aconteceu umas três vezes que eu me lembro. Que eu tive que ir lá e falou, mas agora não tá certo, né? E daí foi, irmão. Aí esse ano chegou de novo. Aí eu falei assim, em vez de eu ficar bravo dessa vez, porque os outros anos eu fiquei bem bravo. Em vez de eu ficar bravo dessa vez, eu falei, mãe, tá tranquilo, mãe. Tá tranquilo. Vamos lá. Minha única preocupação é não deixar isso pro meu filho, pros meus netos, nessa dívida. Vamos pagando, né? Vamos pagando. Ela falou, não, mas envia os boletos, os comprovantes. Daí eu enviei tudo para ela, achei, graças a Deus que achei tudo. Enfim, irmãos, eu estou contando toda essa história para os irmãos, porque depois que aconteceu isso, eu fiquei pensando, eu falei assim, as coisas de Deus, as coisas não acontecem à toa. Alguma coisa tem que aprender disso tudo, né? Alguma coisa o Senhor quer falar com tudo isso. E daí na hora me veio na mente assim, quando o passado envia a conta. Irmãos, quando o passado envia a conta. Entende, irmãos?
quando eu recebo um boleto desse, eu me lembro de vários erros que eu cometi no passado, vários. Eu não lembro só da questão financeira daquela época, eu lembro de coisas que eu fazia naquela época, as quais eu me arrependo. Né? Eu era muito jovem, eu era imaturo, né? E não conhecia o Senhor. Eu estou falando de 99, 2000, essa época. E, irmãos, isso ficou muito forte no meu coração. O passado, quando o passado te envia contra. Não é? Não é assim a história do Evangelho, irmãos? Não é essa a boa nova que nós estamos pregando hoje aqui? Que Jesus nos perdoou tudo que fizemos, nos lavou dos nossos pecados, das ofensas outrora cometidas contra Deus. Não é assim, irmãos? Não é assim? Eu quero ler, baseado nessa meditação que nós estamos fazendo nessa manhã, eu gostaria de propor aos irmãos a leitura de um episódio do Novo Testamento. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 conta a história do Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, não é isso? Os irmãos sabem que o cobrador de impostos em Israel naquela época era muito odiado. Era uma pessoa que os judeus viravam o rosto. Era uma pessoa desprezada pelos judeus. Os romanos também não gostavam deles, porém precisavam deles, né? E os judeus os detestavam. Por que os judeus os detestavam? Porque o cobrador de impostos era aquela pessoa que tinha a função de cobrar os impostos dos trabalhadores do povo de Israel para entregar para Roma. E é claro que essas pessoas, não posso dizer todas as vezes, mas quase todas as vezes eram pessoas corruptas. Eram pessoas que elas gostavam de estar nessa função, irmãos. Imagine. Por que elas gostavam de estar nessa função? Porque elas cobravam a mais dos impostos. Elas cobravam o imposto que César pedia, que César ordenava, aliás, não pedia, que César ordenava, aquele volume de dinheiro, de bens, porém, eles cobravam a mais. E eles tinham ao seu lado os soldados romanos, que poderiam executar a cobrança, né? De forma até arbitrária, até utilizando a força bruta contra aquelas pessoas, contra a família daquelas pessoas. Então eram pessoas desprezíveis na sociedade naquela época. E aqui conta a história de um publicano chamado Zaqueu, que teve um encontro muito inusitado com Jesus. Os irmãos conhecem a história. Ele subiu numa árvore para ver Jesus, né? Provavelmente Zaqueu era bem baixinho, né? Ele precisava, naquela multidão toda, aquele alvoroço todo, ele só queria ver a Jesus. Ele só queria ver. Provavelmente ele tenha pensado no seu coração, falou assim: eu não posso chegar perto dele, vai ter muita gente e eu serei recriminado, né? Vão me denunciar, vão dizer para ele: ó, Jesus, esse aqui é um publicano, talvez eu seja humilhado por ele na frente de todo mundo, mas quem sabe de longe eu consiga vê-lo, né? Quem sabe de longe, não é assim? Vamos ler essa história, irmãos. Tem algo maravilhoso aqui para nós, eu creio, para nós essa manhã. Capítulo 19 de Lucas, a palavra de Deus diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos, e era rico. Ó, chefe dos publicanos. Ele não era só publicano, ele era o chefe. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aí ele era bem baixinho. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Olha, irmão. Olha só aquele homem. Olha o coração daquele homem. Um pecador, irmão. Um pecador. Ele recebeu com júbilo a visita do Senhor. Com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Oh, irmãos. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje entrou a salvação a esta casa. Adentrou, né? Veio a salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Irmãos, que história maravilhosa. Irmãos, Zaqueu, aquele homem pecador, sabia da sua condição de pecador. Ele sabia no coração dele, irmãos, ele sabia que fazia algo de errado. Sabia que cobrava algo que era indevido para ele. Tanto isso é verdade, que nós vemos ele dizendo assim, que dividiria os seus bens com os pobres, e que se ele tivesse defraudado alguma coisa, ele devolveria 4 vezes mais. Ou seja, ele causou prejuízo às pessoas, às várias pessoas. E ele estava reconhecendo o seu erro. Essa, irmãos, é uma característica aparente, visível de um genuíno arrependimento. Arrependimento. Jesus falou assim: Zaqueu, desce depressa, vou pousar na sua casa. Aleluia. Irmãos, é claro que isso aconteceu, vamos dizer assim, de uma maneira literal. Jesus foi, realmente pousou lá na casa, ele encarneou-se, pousou na casa de Zaqueu. Mas Jesus com certeza também está dizendo, nós vemos isso no contexto, que Jesus estava dizendo para Zaqueu: Zaqueu, eu vou entrar na tua vida, no teu mais íntimo, profundo do teu coração, Zaqueu, e ali eu vou fazer morada. Habitai em mim e eu habitarei em vós, disse o Senhor em certa vez. Morai em mim e eu morarei em vós. Zaqueu, quando recebe o Senhor, a palavra diz que ele recebe com grande júbilo, com alegria no coração. Irmãos, vocês acham que Zaqueu não sabia a sua condição de pecador? Claro que ele sabia onde ele estava. Ele sabia onde ele estava. Tanto ele sabia que ele não ousou se aproximar de Jesus. Ele não ousou. E aquilo foi um escândalo. Falou: Jesus vai entrar na casa de um pecador. Irmãos, hoje, olhando a palavra de Deus, nós sabemos que todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós estamos nessa condição de que não éramos dignos e não somos dignos que Jesus entre na nossa casa. Não somos dignos que o Senhor entre na nossa vida por nós mesmos. Irmãos, nós não merecemos isso. Isso é um fato, amém? Isso é um fato, irmãos. Nós não merecemos essa graça. Por isso chama-se graça, porque nós não a merecemos. Eu vou até ler aqui um versículo para ficar bem claro isso. Romanos, no capítulo 3, no verso 10, se os irmãos quiserem abrir, olha só que interessante. Olha só que importante essa palavra. Romanos, capítulo 3, no verso 10, diz assim: como está escrito. Lembra que eu falei para os irmãos que Jeremias, que nós lemos ali, Jeremias capítulo 13, agora aquele versículo, eram capítulo 2 e capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos condensado ali, no Antigo Testamento? Mas no capítulo 3, olha só, o apóstolo Paulo vai colocar ali nesses 3 versículos, ele vai colocar uma cereja no bolo para ilustrar bem o que ele falou nos outros 2 capítulos. Ou seja, ele faz um raio-x da
condição humana, de quem é o ser humano, da incapacidade que o ser humano tem de se chegar a Deus. Irmãos, é impossível o homem se chegar a Deus. Irmãos, é sério isso que eu estou falando. É impossível, o homem não pode se achegar a Deus por ele mesmo. Por ele mesmo, é o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. São fortes as palavras, irmãos, mas a gente tem que mostrar a realidade. Ó, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém consegue compreender com a sua própria mente carnal, não dá, irmãos. Não há quem busque a Deus. Olha só que forte isso. Ele está dizendo que ninguém pode buscar a Deus por si mesmo, irmãos. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não foi que nós lemos lá em Jeremias? Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo mudar suas manchas? E pode um pecador, uma pessoa que é acostumada a praticar o mal, fazer o bem? É impossível, irmãos. É impossível. É impossível, irmãos. Essa constatação tem que estar bem clara no nosso coração, irmãos. Porque se caso contrário a gente achar que era possível, que nós poderíamos buscar a Deus, que nós poderíamos se achegar a Deus por nós mesmos, que nós poderíamos dar uma ajeitada na nossa vida para melhorar, Cristo teria morrido de balde. Os irmãos compreendem a seriedade dessas palavras? É isso que Zaqueu viu naquele dia, irmão. Foi isso que Zaqueu viu. Ele entendia a sua condição de pecador. Ele sabia quem ele era. E ele sabia quem que estava diante dele. Ele sabia quem estava entrando na sua casa. E por isso grande júbilo. Por isso grande júbilo. E Jesus, quando ouviu as palavras de Zaqueu, dizer assim: vou dividir os meus bens com os pobres. Lembra que Jesus falou que quão difícil era um rico entrar no reino dos céus? Os irmãos lembram disso? Por que é difícil o rico entrar no reino dos céus, irmão? Por que é tão difícil, tão complicado? Porque o coração do rico está nas suas propriedades, está nas suas coisas, está nos seus bens, no seu dinheiro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Por isso que é tão difícil um rico entrar no reino dos céus. E é exatamente isso que Jesus está vendo em Zaqueu. A cura disso, na verdade, né? A cura desse problema, dessa dificuldade do rico. Então, primeira observação que nós vemos ali na história, que Zaqueu, ele dá metade dos seus bens. Ele promete isso, entregar metade dos seus bens. E não parou por aí. E ele falou assim: eu vou restituir até 4 vezes mais aqueles que eu defraudei. Irmãos, se a gente lê esse texto corrido, sem se ater aos detalhes, sem buscar entendimento da palavra pelo Espírito, nós podemos cometer um sério erro nessa leitura dessa palavra. Achar que Jesus disse que a salvação entrou na casa dele porque ele estava sendo bom, ele era mau e virou bom. Os irmãos compreendem isso? Não é disso que Jesus está falando. Jesus, quando falou a salvação entrou nesta casa, ele está falando dele mesmo. Dele mesmo. O que aconteceu com Zaqueu é fruto dessa vida que entrou em Zaqueu. Os irmãos compreendem isso? É fruto dessa nova vida. Essa nova vida. E que tudo isso tem a ver com a história do boleto, irmãos? O que tudo isso tem a ver com a história do boleto? Às vezes, irmãos, eu acho que vocês já passaram por isso. Às vezes, o passado manda uma continha para nós pagarmos. Uma cobrança. Não é assim? Bem forte na nossa consciência. Algo que fizemos no passado. Às vezes nos tira o sono, irmãos.
às vezes nos causa tristeza, vergonha e dor. Eu quero dizer para vocês, irmãos, essa conta foi paga. Foi paga. Se Jesus entrou na sua casa, entrou na sua vida, se você se assentou à mesa com o Mestre, essa conta foi paga, irmãos. Porque o sangue dele lavou e purificou os seus pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos, mais um texto. Que está em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses capítulo 2, no verso 13, diz assim a palavra de Deus. Olha só, presta bem atenção nessas palavras, irmãos, é muito forte. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos. Falem vocês, o que está escrito aí? Fala de novo. Todas as ofensas? Todas as transgressões. Todas. Irmãos, essa palavra todas aqui, irmãos, olha que linda essa palavra, irmãos. Irmãos, todas as vossas ofensas. Que ofensa que não foi perdoada, irmãos? O texto está falando aqui que não, mas espera aí, mas tem algo sim que não foi perdoado. Não. Isso aqui não dá para perdoar. Não, olha, isso daí já é demais. Antônio, isso aí já é demais. Até aqui dá, mas o sangue de Cristo foi até aqui, mas dali não dá. Não, irmão, todas as ofensas. Todas as ofensas. Irmãos, todas as ofensas. Olha, vou continuar o texto aqui, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, Calvário. Olha só. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias e festas, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia. Jesus nos perdoou todas as ofensas, irmãos. É esse o evangelho que nós temos que pregar. Pecador, você quer receber hoje a salvação? Venha para Jesus Cristo. Se entregue a sua vida para Ele. Arrependa-se dos seus pecados e seja salvo pela graça de Deus. Receba o perdão de Deus, o perdão dos seus pecados, todos eles, aleluia. Irmãos, o homem natural não pode servir a Deus. O homem carnal não pode servir a Deus. Somente o homem espiritual. Somente aquele homem que foi regenerado, que foi salvo, que foi tornado filho de Deus. Somente esse homem é que pode servir a Deus. E esse homem só vai chegar nesse entendimento, nessa posição, nessa compreensão de que ele nasceu de novo, quando ele olhar exclusivamente para Jesus Cristo, para o que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário, e não olhando para si mesmo. Para si mesmo. Irmãos, isso é muito importante, irmãos. Tem que estar gravado no nosso coração. Você sabe por quê? Tem muitas vozes por aí dizendo coisas terríveis. Muitas vozes. Muitos gurus. Muita gente pregando várias coisas. E uma das coisas absurdas que eu ouço pregar por aí, irmãos, isso não é de agora, isso já vem de tempo. É dizer que o homem, ele
ele tem que fazer uma cura interior, ele tem que se libertar de algo do passado, né? Não bastou ele se achegar a Jesus Cristo, não bastou. Ele precisa então mentalizar e buscar em Deus, para que lembre de cada coisinha, cada detalhe, para que o Senhor venha perdoando e venha restaurando, e que daí, irmãos, o Senhor levou todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas. O castigo que era para nós estava sobre Ele. Glória a Deus. A cédula que nos era contrária, ela foi pregada na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. E também, irmãos, nós vemos o absurdo do outro lado. Aquelas pessoas que pregam uma graça absurda, uma graça sem responsabilidade, uma graça que te salva de qualquer jeito, que você não precisa nem se arrepender. Isso também é um outro absurdo, irmão. É uma leviandade com a palavra de Deus. Isso tira totalmente o equilíbrio do cristão, né? Um evangelho que quando a pessoa lê Gálatas, quando ela lê a palavra liberdade, a pessoa acha que liberdade é você fazer o que você quer. Irmãos, isso é outro absurdo também. Isso é horrível, irmãos, é horrível. É horrível. Quando você lê lá na palavra de Deus, você lê o apóstolo Paulo falando que o fim da lei é Cristo. Não entendam errado esse versículo, irmãos. O fim da lei não significa que Deus pegou a lei e fez um X nela, anulou a lei, Ele cancelou. Não é isso, irmão. A lei de Deus, ela é imutável. A lei que eu estou falando, os 10 mandamentos de Deus. Eles refletem o quê? O caráter de Deus. Você acha que Deus cancelou o caráter dele? Mudou o caráter dele? Anulou o caráter dele, irmão? Não é disso que fala esse versículo. O que o apóstolo Paulo está ensinando, e os irmãos podem até ver depois no contexto, é que a lei aponta para Cristo. A finalidade da lei é para Cristo. Ela aponta para Cristo. A lei, ela tinha uma finalidade no Antigo Testamento, apontar para o Filho de Deus. E que maneira que ela aponta para o Filho de Deus? Mostrando, provando ao homem que ele é incapaz de obedecer a Deus por si mesmo. Incapaz. Quando as pessoas chegavam para Jesus assim, diziam: mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para receber a salvação? O que eu tenho que fazer? Olha só, o que eu tenho que fazer, tá vendo? Ó? Não está errado já isso? A pergunta já está errada. O que eu tenho que fazer? Jesus falava assim, muito simples. Você não conhece os mandamentos? Faze-os e viverás. Mas o que nós lemos que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que é impossível. Todos pecaram. Todos. Da mesma maneira que a palavra todas as ofensas nos remete a que todas as ofensas foram perdoadas. Mas por que todas as ofensas foram perdoadas? Porque todos pecaram. Entende, irmãos? Se houvesse um outro caminho, um outro jeito, Deus não teria enviado o seu Filho para morrer na cruz, irmão. Deus teria mostrado esse outro caminho. Não existe 2 caminhos na Bíblia, irmãos. Não existe. Não existe. Eu também não consigo ver no Antigo Testamento que no Antigo Testamento era de um jeito e no Novo... Não, a graça de Deus não mudou, irmãos. A graça de Deus não mudou. É a mesma. É a mesma graça, é o mesmo Deus. É o mesmo Cristo. Não mudou. Deus não muda. Glória a Deus por isso. Zaqueu entendeu isso, irmãos. Ele entendeu que a sua dívida estava sendo paga naquele momento. E como fruto dessa vida que entrou em Zaqueu, como fruto dessa vida, ele fala assim: agora sim eu vou restituir. Se eu causei um mal, eu vou restituir, irmão. Porque essa vida que está em nós, essa é uma vida que pensa no próximo. É uma vida que ama o seu próximo. É uma vida que não é nossa. Essa vida, ela veio de Deus. Por isso que o apóstolo João diz que aquele que aborrece o seu irmão, que odeia o seu irmão, não ama e não conhece a Deus. Ele é um mentiroso. Por quê? Porque a vida de Deus, de Deus que está dentro de você e de mim, essa vida, ela tem que produzir frutos. Ela tem que pensar no próximo.
É uma vida que ela não retém. Antes ela distribui, ela dá liberalmente, ela entrega. Não foi assim? Nós já falamos isso outra vez. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Ele entregou, Ele não reteve. O que Deus tem de mais precioso, Ele entregou. Que é a vida do próprio Filho dEle, Ele entregou para o mundo que Ele amou. Irmãos, nós também vemos outro ensino perigoso igual, que é o ensino que diz que a graça de Deus é seletiva. Esse também é outro perigo para nós, acharmos que a graça de Deus é seletiva. O pastor Alan já pregou sobre isso. E esse é um erro, irmãos. É um erro terrível. Deus amou todas as pessoas. Da mesma maneira que é um erro terrível acharmos que Deus então vai salvar todas as pessoas. Também é outro erro, hein? Não que Deus não queira salvar, Deus quer salvar o mundo inteiro. Esse é o coração de Deus, Ele quer. Mas o nosso Deus, Ele não é um intruso, Jesus falou: Zaqueu, eu vou para a tua casa hoje. Se Zaqueu tivesse falado: não, aqui eu não quero você, Jesus teria virado as costas e ido embora, irmãos. Com toda certeza. Jesus não ia falar: não, eu vou entrar de qualquer jeito, Zaqueu. Não, irmão. Não, Jesus não faria isso. Jesus conhecia o coração de Zaqueu e sabia que era o que ele mais desejava, irmãos. Era que Jesus entrasse na sua casa, entrasse na sua vida, entrasse na sua história, mudasse a sua realidade. Irmãos, Jesus chamou um outro publicano também, de nome Levi, não é assim? Mateus. Irmãos, que história maravilhosa, Jesus está passando e olha para ele assim. Eu fico imaginando a cena, Jesus olhou para ele assim: segue-me. Irmãos, foi o que Jesus falou para ele: segue-me. Ele deixou tudo, a palavra diz que ele deixou tudo. Irmãos, eu me fico imaginando que os publicanos, eles ficavam sentados nas praças, nos locais públicos, com um tabuleiro, esperando as pessoas irem lá e pagar impostos. E devia estar cheio de dinheiro ali. A palavra não diz que Mateus falou: espera só um minuto, Jesus, deixa eu encher os bolsos aqui. Não, ele deixou tudo. A palavra diz que ele imediatamente deixou tudo e seguiu ao Senhor. Ele largou tudo, irmão. Olha que encontro maravilhoso. É isso que o verdadeiro arrependimento faz. É isso que a vida de Cristo faz. Ela muda tudo. A liberdade que a palavra de Deus nos ensina é a liberdade de obedecer a Deus, irmãos. Isso é uma liberdade. Obedecer a Deus é a verdadeira liberdade. Porque o homem pecador, o homem carnal, não pode obedecer a Deus ainda que ele queira. Ele não consegue. Ele vai pecar. Já não aconteceu com você? Aquela experiência que o apóstolo Paulo também fala, que ele fala assim: o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso faço. Mas por que eu queria fazer o bem e não consigo? E por que o mal que eu não quero, isso eu faço? Porque tem uma lei na minha carne, que é uma lei que me impulsiona para o pecado, que quer me direcionar para o pecado, é a lei da morte. Mas existe uma outra lei que age em mim, que age em você, que age em nós, que é a lei do Espírito e da vida, que é a vida do próprio Filho de Deus, a pessoa do Filho de Deus, que nos vai permitir obedecer a Deus. Então o que eu tenho que fazer na condição de Filho de Deus? Na condição que eu sei que eu estou hoje, vivendo uma nova vida. Viver essa nova vida, andar nessa vida nova, irmãos. O Senhor conquistou isso para nós. Ele não conquistou apenas o perdão, que já é algo maravilhoso. Ele conquistou para nós a condição de obedecê-lo. De obedecê-lo. Se nós não obedecermos a Deus agora, a culpa é nossa, porque nós estamos dando ouvido à nossa carne e não ouvido ao Espírito de Deus. Essa que é a verdade, irmãos. Essa que é a verdade. Irmãos, por favor, não pense você que o diabo tem poder sobre a sua vida. Ele não tem, em nome de Jesus.
Ele não tem. Se você creu em Jesus, você é uma nova criatura, uma nova criação. Você foi criado para as boas obras, para andar nas boas obras. Deus preparou de antemão as boas obras para que você andasse por elas. Você não é mais escravo do pecado. Aleluia. Liberdade é obedecer a Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira santificação, irmãos. Não é não toque, não faça, não pegue, não é isso, irmãos, que é a verdadeira liberdade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você tem aí com você o grande mestre, o Espírito Santo. Ele te mostra o que você pode ou não pode tocar. Obedeça a Ele. Obedeça a Ele. Ele sabe o que você pode ou não pode fazer. E Ele não vai te segurar a mão, irmãos. Ele não vai segurar e falar, não, toque aí, não. Ele vai falar, filho, aí não. Aí não, filho. Não toque, isso é morte para você. Não toque em cadáver, filho. Não toque em coisas mortas. Você vai se contaminar. Você vai se contaminar. Aí não, filho. Aí não. Glória a Deus. Irmãos, eu já estou quase concluindo essa palavra. Glória a Deus. Irmãos, eu queria ler com os amados aqui para a gente concluir, né? Mais uma leitura bíblica. Eu sempre digo isso para os irmãos, né? Eu gosto de trazer sempre uma palavra com bastante leitura bíblica, né? Porque, inclusive, é segurança para mim, irmãos. Eu estou aprendendo aqui a pregar, né? A gente depende do Senhor, irmãos. A gente não depende de erudição, de grande conhecimento, de nada, irmãos. A gente depende do Senhor, da bondade dEle, da palavra dEle. Glória a Deus. Efésios no capítulo 4, no verso 20. Antes de ler esse versículo, eu queria só, me veio algo na mente agora, eu queria só compartilhar algo com os irmãos. Tem uma pregação que inclusive tem, acho que tem até o áudio no YouTube. Uma pregação de um homem chamado Jonathan Edwards, um grande pregador. E certa vez aquele homem, já com uma idade já avançada e tal, ele orou assim ao Senhor. Ele foi movido de íntima compaixão no Espírito, né, por aquelas vidas que estavam se perdendo, e ele pegou e falou assim, Senhor, me dá a Nova Inglaterra, Senhor, me dá a Nova Inglaterra. Me permita pregar para a Nova Inglaterra, Senhor. Tem misericórdia. E dizem que Jonathan Edwards era um grande estudioso da palavra, mas talvez ele não tinha tanto jeito para pregar. Ele não era um bom pregador, ele era um bom estudioso da palavra, né? Os estudos dele eram maravilhosos, mas talvez faltava algum jeito de pregar que tocasse as pessoas. E ele orou assim, ele ficou vários dias sem comer, sem beber, e orando em profunda oração, Senhor, me dá a Nova Inglaterra, eu quero pregar para a Nova Inglaterra, Senhor. E ele pregou uma pregação, ele trouxe uma pregação maravilhosa, maravilhosa. E o nome dessa pregação, muito conhecida, uma das mais conhecidas de todos os tempos, chamada assim, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Maravilhoso, maravilhoso. Quem não conhece, eu recomendo que veja, que leia ou ouça. Maravilhoso. E naquela pregação, irmãos, as pessoas choravam no início daquela pregação, na primeira 1 hora de pregação, talvez, ou primeira 40 minutos. As pessoas choravam de terror, irmãos, de terror. Vocês imaginam o que é a mão de Deus pesando sobre pessoas pecadoras? Irmãos, é algo terrível. Não é algo bom não, irmãos. É algo terrível. Terrível. É disso que Jesus veio nos salvar, irmãos. É disso que Jesus veio nos salvar. Da ira de Deus. Não é da ira do diabo. Não é da ira dos homens. Sim, tudo isso faz parte. Mas principalmente da ira de Deus. Da ira de Deus. Deus não coabita com o pecado, irmãos. Não coabita.
Por isso Ele enviou seu Filho. Por isso a salvação ela é graciosa. Porque Deus nos salva disso, de algo terrível que era preparado para nós. Terrível. E por que Deus preparou isso para nós? Essa sentença de morte. Não é porque Deus é ruim. Não, é porque nós nos desviamos dele. É porque nós decidimos em algum momento a andarmos, nós que eu digo a humanidade, nós decidimos andar num caminho sem Deus, irmãos. Eu já preguei isso para os irmãos. Andar num caminho sem Deus. E um caminho sem Deus, ele só conduz a um único local, a morte. A morte. Terrível. Terrível. Tudo o resto faz parte do pacote. Doenças, tristeza, angústia, depressão, tudo faz parte do pacote, irmão, que acompanha a morte. Que por último leva à morte e à condenação. Glória a Deus que o Senhor nos salvou dessa condenação, irmãos. O Senhor nos tirou disso. E não porque obedecemos, irmãos. Nós não tínhamos condição, irmãos. Nós não tínhamos condição. Nós podemos hoje obedecer, hoje, porque o Espírito Santo habita em vós. Habita em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. O que fizemos antes não tinha solução. O que fizemos antes não tinha solução. Porque estávamos em nós mesmos, mortos nos nossos pecados. Daqui para frente, o que fazemos, o nosso segredo para não cairmos de novo é o quê? Andarmos nele. Nele. Efésios 4, verso 20, e eu já vou concluindo. A palavra de Deus diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, olha só, vos despojeis do velho homem. Irmãos, é uma decisão, irmãos. Você é que tem que decidir se você quer andar no Espírito, não na carne. Irmãos, essa escolha nós não tínhamos antes. Não foi que nós lemos no começo? Nós não tínhamos essa escolha antes. Nós éramos escravos do pecado. Agora em Cristo nós temos a verdadeira liberdade. Isso é a liberdade da palavra de Deus. Agora sim nós podemos escolher se nós queremos andar na carne ou no Espírito. E Ele está falando, escolha o Espírito e não a carne. Não ande no velho homem. Vou ler de novo 22. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aleluia. Irmão, mente nova, irmão, mente nova. O Espírito tratando a nossa mente, a nossa alma, a nossa psique. Mente nova, irmãos. Caminhando com Cristo, nós temos a oportunidade de aprender dele que é manso e humilde. Aprender dele que é manso e humilde. 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, o vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Não inverta essas duas palavras. Não inverta essas duas palavras, vai ser terrível, irmãos. Troca santidade por justiça, você vai ver o estrago que faz. Não pregue uma santidade sem justiça. Mas não ensine a justiça de Deus sem a continuidade que é a santidade. Amém? A justiça, o que é a justiça de Deus, irmãos? A justiça de Deus é Cristo, é o que Ele fez na cruz. É o Calvário, isso é a justiça de Deus. Cravando toda a cédula que era contrária a nós naquela cruz. Isso é a justiça de Deus. Deus se sente plenamente satisfeito na sua ira. A ira de Deus, então, ela é retida. Ela é parada, a ira de Deus. Porque a ira de Deus, não porque Deus tirou a ira, irmãos. Deus não tirou a ira. Sabia que Deus não tirou a ira? Deus não tirou a ira. Pelo contrário, Ele despejou com toda a força a sua ira. Com toda a força Ele despejou a sua ira em cima do Filho dele naquela cruz.
É isso que Jesus fez por você e por mim, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. A mão de Deus pesou sobre o Filho dele, naquela cruz. Por isso que Jesus, na sua agonia, ele falou assim, ele estava falando assim, Pai, ele falava Pai, aí de repente ele mudou o tom de voz dele, ele falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Não é mais Pai, é Deus. Não é mais Pai, agora é Deus. Porque Deus é Deus até dos pecadores. Não é assim? Seja um pecador, ou seja, um redimido, essa pessoa tem um Deus. Deus é Deus de todos. Entende? E Jesus estava tomando sobre si os pecados da humanidade inteira nas suas costas. Levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões. E ali o Pai teve que se virar de costas para o seu Filho. Por isso que houve trevas na terra. Por isso que houve trevas. O sol se envergonhou de brilhar. Porque o Filho de Deus então recebia toda a carga do pecado. Toda a mão de Deus pesou sobre o Filho dele naquele momento. Que coisa terrível, irmão. Que coisa terrível. Irmão, se perdemos a justiça de Deus, irmão, se perdemos essa identidade, se acharmos em algum momento que merecemos, irmãos, que terrível é isso, irmãos. Nós nos perdemos no caminho, irmão. Vamos tropeçar. E criado em verdadeira justiça e santidade. Agora sim, na base da justiça vem a santidade. Agora sim, bem estabelecida a base da justiça, você tem a liberdade de caminhar na santidade. A liberdade. Por isso que ele fala, escolham andar no novo homem, não no velho. Não na sua natureza antiga. Quando o diabo vir te acusando de coisas do passado, irmãos, quando vir te acusando de coisas do passado, lembre-se do que Jesus fez por você, que ele pagou todas as suas transgressões, todos os seus pecados foram apagados, ele lançou no mar do esquecimento as suas transgressões e as minhas, aleluia. Ele já castigou o Filho dele por isso, ele já castigou. Glória a Deus, oh Jesus. O 25 diz assim, e pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aleluia. O que quer dizer somos membros uns dos outros, irmão? Membros do que? Do mesmo corpo. É aquilo que eu falei no começo. Eu preciso da vida do Fábio, eu preciso da Ana, eu preciso da irmã Neiva, da Andréia, do Paulo, do Gustavo, do Edson, eu preciso, do Tiago, da Paula, do Thomas, da Mel. Eu preciso de todos vocês. Somos um com todos que invocam o nome do Senhor nessa cidade. Somos um com eles. Não somos melhor que ninguém, irmãos. Não somos melhor. Diz assim, no 26, eu já estou terminando aqui, irmãos. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol... Opa, estou lendo errado aqui, desculpa. A página... Tá certo? Achei que eu tinha pulado um pedaço aqui. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Zaqueu, lembra? Metade dos meus bens eu entrego aos pobres. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para prover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito, irmãos. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, irmãos. O Espírito de Deus é a nossa garantia, irmãos. Não está em nós mesmos, irmãos. Não está em nós mesmos. É no Espírito Santo de Deus. Ele é a nossa garantia, irmãos.
Nunca ande com as suas próprias forças, irmão. Não cometa esse erro. Não, que o Senhor nos livre disso, irmãos. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes seja um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, essa dívida foi paga. Que direito temos nós de cobrar a dívida de alguém, irmãos? Irmãos, que direito nós podemos cobrar a dívida de alguém, irmãos? O apóstolo Paulo fala assim lá em Coríntios. Ele fala assim, se seu irmão faz alguma coisa contra você, né? Irmãos estavam levando irmãos a tribunal, né? Tribunal humano, tribunal, não diante do Senhor, mas tribunal, a justiça humana, né? A justiça do homem, e levando os irmãos um contra o outro lá, e se colocando diante de um juiz. E ele falou assim, sofre o dano. Sofre o dano. Aleluia. Mas por que ele fala isso? Sofre o dano de graça, irmãos? Sim, sofre o dano. É melhor você sofrer. Não. Sofre o dano. Porque Jesus sofreu o dano. Tá vendo, irmãos? Quando olhamos para Ele, nós entendemos. Aí sim nós estamos habilitados para seguir a carreira cristã. E a carreira cristã, irmãos, eu sempre falo isso para vocês. Ela tem uma cruz. Ela tem um deserto, ela tem uma cruz. Amém? A carreira cristã tem uma cruz para carregar. Não existe glória sem cruz. Não existe glória sem cruz. Aleluia. Temos que carregar a cruz, sofrer o dano se necessário for. Sofra o dano por amor a Cristo. Essa é a liberdade que nós temos no Espírito também. Amém? Glória a Deus. Aleluia.